meninada que dirigiu o louvor aí de maneira tão boa, né? Isso é muito bom. E depois vocês saberão um pouco da viagem que eles fizeram numa experiência missionária nesses dias de férias e que também, com certeza, fez toda a diferença. Eu estou hoje com vocês para encerrarmos o mês de julho, o mês em que nós falamos a respeito da palavra descanso, né? Descanso. Eu de manhã também disse uma coisa que quero repetir agora, quase tudo será repetido, né? Mas de manhã eu disse que a gente falando sobre descanso, muita gente não ouviu as mensagens porque estavam descansando, né? Viajaram, passearam. Mas eu creio que está gravado lá, se você quiser recordar ou assistir a alguma das pregações do mês de julho. Uma série a respeito de descanso. E para encerrar, fechar este mês que eu julguei especial, nós vamos falar sobre um Deus que encontra Elias no esgotamento, mas não é só para contar uma história sobre o esgotamento de Elias, mas é para que a gente possa aprender com essa experiência que Deus nos encontra no nosso esgotamento, quando nós chegamos ao limite. Eu sei que muitos de nós já vivemos momentos e experiência que a gente diz assim, cheguei ao limite. E quando a gente chega ao limite, parece que a gente não vê perspectiva. Mas nós hoje vamos aprender que o Deus que nós servimos é aquele Deus que nos encontra exatamente neste momento, quando nós chegamos ao nosso limite. Esse texto de 1 Reis, capítulo 19, eu vou tentar aqui me conectar com a nossa, porque do jeito que eu fiz aqui não deu certo. Vamos ver se outro jeito dá aí. Vamos ver, Alexandre, deixa eu fechar aqui. Só um minutinho. Agora sim. Ok. Então, o texto é de 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18. O verdadeiro descanso acontece quando? Você já aprendeu algumas respostas para essa pergunta. Mas em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ter mais uma fantástica resposta para essa pergunta. Sabe quando é que você encontra descanso? Quando você permite que Deus cuide de você por inteiro. O que eu quero dizer com esta palavra por inteiro? Nós somos criados por Deus, fomos criados por Deus como pessoas que têm emoção, têm intelecto, têm corpo, têm alma. E muitas vezes uma área da nossa vida pode estar bem e a outra área da nossa vida pode estar enfrentando o esgotamento. Então, quando eu digo para Deus assim, Senhor, pode cuidar das minhas emoções, pode cuidar do meu corpo físico, pode cuidar da minha alma, eu começo a experimentar a bênção do descanso de Deus, quando eu permito que Ele cuide de todas as áreas da minha vida. Sem dúvida, hoje, a ideia central é exatamente essa, o verdadeiro descanso acontece quando Deus cuida da minha mente, quando Deus cuida do meu coração, quando Deus cuida da minha alma, quando Deus cuida do meu corpo. A pergunta é, eu estou permitindo que Deus faça isso? Quero convidar você para a leitura do texto. São 18 versículos, mas eu não quero que você passe por eles de maneira displicente. Procure entender cada versículo que nós iremos ler, porque eles serão importantes na compreensão da palavra de Deus hoje. Começando aí, versículo 1, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Está se referindo ao episódio do Monte Carmelo que tinha acontecido no capítulo anterior. O que acontece? Verso 2, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, abre aspas, que os deuses me castiguem com todo rigor,
se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo. Isso aqui é muito importante. Elias tinha acabado de eliminar, de humilhar e de matar 450 profetas de Baal. E agora a Bíblia apresenta ele dizendo que ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, talvez uma tradução que você tenha vai falar zimbro, é uma pequena árvore que subsiste no deserto, mas era uma árvore pequena, com folhagem, com pouca folha, que fornecia uma sombra pequena também, mas era o que podia se encontrar no deserto. E ele fica debaixo desse pequeno arbusto ali, talvez que não conseguia acomodar mais do que ele sozinho, entendeu? E olha o que acontece. Sentou-se debaixo dele e olha a oração que ele fez. Ele orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo daquela árvore tão pequena e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longe. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, também outra informação importante, entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: olha a questão aí, pergunta mesminha que já tinha sido feita: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha a resposta, poderia ter copiado e colado, a mesma resposta. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael.
e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Que o Senhor nos abençoe com essa leitura. Olha o que o texto diz. Agora convoque todos os profetas de Baal, leve-os para o monte. Tinha mais um grupo de profetas também de Azerá. Só que no convite, esses profetas são mencionados, mas no episódio do Monte Carmelo eles não são mencionados, então a gente apenas vê citado os 450 profetas de Baal, porém haviam 850 profetas que davam base para a idolatria de Jezabel. Esses 450 profetas citados fazia, junto com os profetas de Azerá, o sistema religioso daquela perversa mulher que prometeu matar Elias. Eu gostaria muito que você entendesse essa passagem na perspectiva de um profeta que estava esgotado, de um profeta que tinha passado por uma guerra espiritual profunda, e de um profeta que agora chega ao limite. Só que Deus vai ao encontro deste profeta esgotado que chegou ao limite. Vamos entender um pouquinho o pano de fundo dessa história? Se a gente te resgatar lá de alguns capítulos anteriores, passando pelo capítulo 18, Elias viveu algumas experiências sobrenaturais. Elias foi alimentado pelos corvos. Milagre, não é? Ser alimentado pelos corvos. Elias viveu a experiência daquela viúva de Sarepta. Também está nesse contexto. Uma fome atingiu o país e Deus orientou ele a ir procurar aquela viúva e pedir para ela fazer ali um lanche para ele, um bolo para ele. Mas aquela viúva tinha apenas um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Quando Elias a abordou, ela disse: olha, eu vim aqui pegar esses gravetos para fazer um bolo, porque meu filho e eu vamos comer e vamos morrer. Porque nós estamos usando os últimos recursos da nossa despensa. E Elias simplesmente disse para ela: primeiro faça para mim. Soa estranho isso para a gente? A mulher que não tem nada, agora Elias disse: você vai fazer primeiro um lanche para mim, depois você sirva você e o seu filho. E ela obedeceu. E ele pôde experimentar o milagre do azeite que não parou de jorrar da botija daquela mulher, e da farinha que também não cessou de fornecer para ela o suficiente para ela se alimentar durante aquele período de fome. Esse milagre também é um milagre extraordinário. Além do milagre dos corvos que o alimentaram, e do milagre da viúva que teve o azeite e a farinha multiplicados ali diariamente, ele experimenta esse milagre do Monte Carmelo. Reúna todos. E o episódio, eu não vou gastar tanto tempo nele, primeiro porque não é o objetivo, e segundo porque eu imagino que a maioria de vocês conheçam. Ele convoca então os 450 profetas de Baal e faz um desafio. Nós vamos montar um altar, vamos matar um novilho, vamos colocar aqui e vamos clamar a Deus. Eu clamo ao meu Deus, você clama ao Deus de vocês. O Deus que for o Deus verdadeiro, ele irá mandar fogo do céu para consumir o holocausto, para consumir aqui o sacrifício. E eu deixo vocês começarem. Era 450 contra 1. E isso aconteceu. E eles começaram a orar e nada, e continuavam orando, intensificaram a oração deles lá e não aconteceu nada. Eles tinham o hábito, como religiosos pagãos daquela época, de se mutilarem, de se ferirem, de se auto-agredirem para ver se sensibilizava o Deus. Nada daquilo adiantava. Chegou o ponto em que Elias começou a zombar deles. Grite mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo. Mais alto, quem sabe ele está lá no banheiro. E nada aconteceu. Terminado
Ele mandou aumentar a água, fez uma oração ao Deus dos exércitos, ao Senhor Jeová. E a palavra de Deus é clara em dizer que Deus mandou fogo do céu, se manifestou, e toda Israel daquele dia teve que conviver com a verdade absoluta de que o Senhor é Deus. E como conclusão, aqueles profetas de Baal foram todos eles mortos, à espada. Razão porque Jezabel ficou furiosa e prometeu fazer a mesma coisa com o profeta Elias. Aí, quando o profeta recebe a notícia, você sabe o que a Bíblia diz? Ele teve medo. Teve medo. Você consegue entender um homem que viveu as experiências que viveu, ter medo de uma ameaça, ter medo de um recado? Ele já tinha enfrentado um rei, ele já tinha enfrentado os profetas do mal, e agora ele fica amedrontado com uma mensagem que ele recebe. Mas isso revela para nós algo interessante, que os maiores profetas da Bíblia, e Elias é um deles, Elias é um dos maiores profetas da Bíblia, aparece na transfiguração, mostra ou revela que todos eles são homens normais, homens comuns, homens que passam por momentos de esgotamento, por momentos de drenagem de todas as forças, e também revela que as grandes vitórias que nos cercam, elas não nos tornam imunes ao esgotamento. As grandes vitórias, espirituais inclusive, não elimina de nós a possibilidade do cansaço, a possibilidade do esgotamento. E hoje nós vamos aprender com Elias o que eu posso fazer, principalmente fechando esse tema do mês, para de fato receber o descanso restaurador de Deus na minha vida. Queria começar com esse conselho: reconhecer os nossos limites. Dá uma paradinha, pense em você mesmo. Qual é o seu limite? Qual é o seu limite? Nós fomos criados desde cedo para sermos vencedores, e os nossos heróis, os heróis da televisão, os heróis das revistas, parece que são pessoas incansáveis. Eu não tenho assim uma história muito longa de assistir, né, e de ler sobre os heróis aí das revistas em quadrinhos e televisão, mas eu me lembro muito bem que eu era fascinado no Batman, né? Gostava, achava bom, gastava um tempo acompanhando ali o Batman. Mas além do Batman, se a gente fosse eleger os 3 maiores ou mais populares heróis da história do mundo da ficção: Super-Homem, Batman, Homem-Aranha, cada um com as suas peculiaridades. O Homem-Aranha habilidoso, ágil. O Super-Homem tinha superpoderes. O Batman estrategista, bem treinado. Mas eu fiz essa semana um deverzinho de casa. Eu fiz uma pergunta na internet para saber o seguinte: existe alguma cena desses heróis descansando? Alguma cena desses heróis dormindo? E a resposta que eu obtive foi assim: raramente algum deles aparece descansando. Eles podem ser chamados a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, estão sempre prontos, viajam de um lado para outro por causa dos superpoderes que eles têm, e eles não se cansam. Mas eu tenho uma notícia para dar para você hoje à noite: é que os heróis da televisão não se cansam, os heróis da ficção não se cansam, mas até os heróis da Bíblia têm limites, eles se cansam. E nós estamos nos referindo aqui a Elias, um homem que fez história no relato bíblico e que agora chegou ao esgotamento e disse assim: basta, eu quero
morrer. E eu queria que você entendesse a partir dessa história e dessa experiência que, de fato, o que acontece com Elias, que ele é restaurado, e a gente vai ver isso no final da história, é que Elias, no meio de toda essa situação que eu citei, ele recebeu do Senhor cuidados. E ele teve que, talvez voluntariamente, ele não reconheceu o seu limite. Mas Deus teve que revelar para ele os limites e teve que cuidar de Elias naquele momento em que ele estava vivendo uma situação delicada na sua trajetória de vida. Nós estamos encerrando um mês em que a gente falou sobre uma sociedade cansada. E o Jesus que convida, dizendo o seguinte: vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Ele não oferece uma estratégia, ele não oferece um segredinho a respeito de tantos pontos, tantos passos, tantos projetos. Ele se oferece como alternativa, diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. A questão é, sou eu, né? Venham a mim. E ele não promete tirar de você a responsabilidade, ele promete apenas aliviar a carga. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para que você carregar o seu peso? O meu fardo é leve, carrega o fardo que eu vou te dar, e eu estarei com você na caminhada. Depois nós vimos na mensagem que o Luiz pregou sobre a pressão das tarefas e do tempo, baseado em Eclesiastes, como isso cansa. Cumprir a agenda, metas, tarefas comuns que se tornam tão rotineiras que também cansam. Todo dia tem que acordar, o relógio desperta, você tem compromisso de manhã, compromisso de tarde, compromisso de noite, horário para tudo. E isso não é novo, porque Salomão já escreveu sobre isso lá atrás. Mas aí nós aprendemos com o apóstolo Paulo nessa progressão que o Senhor oferece descanso para a alma. E ele diz o seguinte, lá em Filipenses capítulo 4, que a paz que excede o entendimento guardará o coração de vocês. E quando ele fala sobre essa paz que excede o entendimento, ele cita o versículo que é um dos mais conhecidos na Bíblia, que você vê em para-choque do caminhão, você vê num cartaz de escritório, ou num quadro de escritório, que é o versículo 13, que todo mundo sabe, mas pensa o versículo fora do contexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas em que contexto Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece? Você já parou para estudar esse texto? Paulo vem falando sobre esses assuntos que geram dificuldades e conflitos. Aí ele diz assim, eu sei ser humilhado e sei ser exaltado. Eu sei ter fartura e também escassez. Ele começa a dizer que a vida oscila, ela é uma gangorra. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. E é como se alguém perguntasse para Paulo o seguinte, como é que você consegue viver uma vida equilibrada com essa história que fica o tempo todo oscilando? Qual é o segredo de você manter a sua fé? E aí Paulo responde, isso eu estou evidentemente fantasiando um pouquinho o texto para você entender, ele diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo assim? O segredo para ter estabilidade na vida é Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus se oferece dizendo assim, você tem limite, mas eu me ofereço para cuidar de você no seu limite. E se eu estiver com você, você vai atravessar qualquer dificuldade, você vai superar qualquer coisa, porque a minha presença te basta. A minha presença te basta. Por isso eu queria que você entendesse que você tem momentos em que você vive na plenitude, mas tem momentos que você vive lá no abismo, na caverna. Elias teve o auge da fé. Eu fico imaginando se fosse eu, Marcos. Elias, você passou pelo milagre dos corvos te alimentarem. Elias, você viu o milagre de Deus multiplicando o azeite da viúva, a farinha da despensa da viúva.
Elias, você derrotou 450 profetas de Baal. Agora você vem com essa de ir para a caverna? Agora você pede a morte? Imagina se eu fosse Deus. Cabra, levanta, reage. Qual é? Não tem justificativa essa situação sua, não. Levanta. E é interessante, você vai ver no processo que Deus não faz nada disso. Deus que é Deus, que criou Elias, ele não faz isso. Se a gente voltar para o texto, você vai perceber que Deus cuida de Elias de uma maneira muito especial. E ele cuida para que Elias compreenda o seu limite e saiba que ele precisa da ajuda de Deus. Elias está debaixo de uma arvorezinha pequena. Elias está sozinho. Elias está isolado. Mas Deus não desistiu de Elias. Por isso que eu comecei com a frase: Deus é o Deus que vai ao encontro da pessoa que chegou ao limite. Posso dizer uma coisa para você? Eu não sei como é que você chegou aqui. Mas essa mensagem de Deus para Elias serve para você. Se você está vivendo qualquer situação que ninguém perto de você entende, eu quero afirmar com toda a autoridade da palavra que o Deus que nós tivemos é aquele Deus que vai encontrar com você no seu esgotamento. Vai encontrar com você no seu limite. Ele não te abandona. E é isso que nós vamos aprender no decorrer de toda esta situação. Porque quando a pessoa chega na exaustão, as coisas complicam. Sabe aqueles problemas que pareciam uns problemas pequenos? Eles tomam uma dimensão imensa. Quem está exausto, o pequeno problema vira um problemão. Quem está exausto, as soluções parecem dificílimas. Sabe aquela coisa que às vezes alguém que está tranquilo, que está com a cabeça no lugar, que está descansado, descobre a solução assim, no piscar de olhos. Há pessoas que estão exaustas, esgotadas, os problemas parecem quase que insolúveis. Quando as pessoas estão esgotadas, a esperança fica distante. Não consegue acreditar numa solução pronta e rápida. Você sabe por quê? Porque a exaustão impede ou prejudica a nossa capacidade de enxergar as respostas de Deus, de enxergar todo aquilo que Deus já fez no passado, faz no presente, fará no futuro, porque quando nós estamos esgotados, a nossa capacidade de ver é totalmente alterada. Mas é interessante, porque você vai encontrar pessoas que dizem assim: se você tiver fé suficiente, você nunca vai passar por problemas. Será que isso é verdade bíblica? Não, está vivendo isso porque não tem fé. Porque ora pouco. A Bíblia nos mostra que os heróis da Bíblia, a começar por Elias, o nosso personagem de hoje, tiveram momentos assim. E nem por isso deixaram de fazer parte da biografia bíblica, das histórias bíblicas, e nem assim foram rejeitados por Deus. Por isso você vai ler a Bíblia e vai descobrir que Moisés cansou. Você vai ler a Bíblia e vai descobrir que Jeremias cansou. Você vai descobrir que Davi cansou. Você vai descobrir que Paulo cansou. Você vai descobrir que o próprio Jesus dormiu profundamente no barco por causa da exaustão de um dia intenso que ele teve no seu ministério. Personagens bíblicos têm limite. Personagens bíblicos se cansam. E Deus não detona com eles por causa disso. O que nós aprendemos é que Deus cuida de nós quando nós chegamos a esta situação. Nós só temos que deixar de ser especiais. Tem gente que não se dá o direito de dizer que está cansado. Não reconhece que tem limite. Por isso, o milagre de Deus não acontece. Mas eu queria partir para um segundo conselho da Bíblia. Receber e aceitar o cuidado de Deus. É interessante. Antes de Deus cuidar do profeta, resolver o problema do profeta, você sabe o que Deus faz?
Deus fala ao profeta. Ele alimenta o profeta. Ele deixa o profeta dormir. A exortação, a profundidade do diálogo virá depois. Primeiro ele vai cuidar do coração, vai cuidar da alma, vai cuidar do cansaço. Aí a cena vocês viram na leitura. O anjo de Deus vem e toca, ele está dormindo. Ele acorda, o que tem do lado da cabeça dele? Um pão quente e água. E ele simplesmente come. Ele come e volta a dormir. Deus não o repreende. Talvez se fosse um de nós, ei, eu já te dei a comida, já te alimentei, agora vamos, desperta. Reage. Reage. Não, Deus deixa ele dormir outra vez. Passa um tempo, Deus, o anjo do Senhor o acorda. O que acontece? Tem pão e água de novo. Ele então come o pão, bebe a água e fica fortalecido, diz o texto. E fortalecido, aí sim, começa o processo de Deus na vida dele, porque agora ele está fortalecido. Para tratar a alma, Deus primeiro cuida do corpo. Que maravilha! Você conseguiu entender o tanto que esse princípio pode ser revolucionário na sua caminhada? Elias está deprimido, está frustrado, está com medo, está desejando morrer. Mas o Senhor cuida de Elias a partir das suas principais necessidades. Eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que põe mais culpa no coração de quem está cansado. Você tem que orar. Você tem que crer. Você sabe qual é a atitude mais espiritual que nós podemos tomar com alguém que está cansado? É dizer, vai dormir, você está precisando descansar. Você sabe qual é a atitude mais espiritual para dizer para quem está com fome? Vai se alimentar, cuide do seu corpo, coma para que você se nutra, para que você tenha condições de reagir. Não estou dizendo que orar não seja importante, o problema é que nós espiritualizamos demais e esquecemos que nós somos seres completos. Nós somos seres que têm espírito, que têm alma, que têm corpo. Se você é tricotomista, não quero discutir teologia aqui, mas você é um ser que tem emoção, você é um ser que tem espírito, que relaciona com Deus, e você tem um corpo que se cansa, que precisa alimentar, que precisa comer, que precisa se cuidar. E quando nós deixamos Deus agir, Ele vai pensar em você como um todo, e não apenas como um departamento, uma parte. Por isso, Deus diz para Elias, acorde através do anjo. Agora não é hora de exortação, não é hora de dar bronca, agora é hora de comer. Não vou pôr mais culpa em você. Coma, você precisa se fortalecer. Beba, você está desidratado. Está no deserto. Aí Elias come e bebe. Deus podia chamá-lo para o diálogo, mas percebeu que Elias ainda estava cansado. Ele dorme de novo e Deus não importa com isso. Aí na segunda vez, come de novo, bebe de novo, para você ter condições de dialogar comigo, conversar comigo. É só depois da restauração física que Deus inicia uma conversa profunda com Elias. Antes de falar ao profeta, Deus alimenta o profeta e deixa o profeta dormir. Deus sabe que o corpo cansado impede a alma de ouvir. Você sabe, falar para alguém que está desidratado, exausto, para falar para alguém que está totalmente cansado, deprimido, drenado, é quase que, como diz o ditado popular, dar murro em ponta de faca, a pessoa não vai entender. Ela não está em condições disso. Deus mostra que no momento da exaustão, a atitude que nós devemos ter sensibilidade para tomar, conosco mesmo e com quem está ao nosso redor, é exatamente essa. Alimente, durma, beba água, se hidrate, cuide de você.
para que você possa continuar cumprindo a tarefa. Não faz muito tempo, uma pessoa, referindo-se a alguém que estava passando por um problema emocional muito grande, uma depressão, disse assim: eu sei o que resolve essa depressão? Um tanque cheio de roupa. Já ouviu isso? Não está cuidando do emocional, descansar, se alimentar adequadamente. Há momentos em que é falta de fé. Há outros momentos em que é falta de descanso, é falta de nutrição, é falta de hidratação. Por isso que a pessoa está totalmente fragilizada. O descanso verdadeiro nos capacita a ouvir a voz de Deus de maneira correta. No Horebe, Deus se manifesta. Ele está na caverna. Caverna acaba tirando de você toda a condição de você produzir. Tem que sair da caverna. E nós criamos as nossas cavernas, onde nós nos isolamos, não aceitamos ser ajudados, não é? Nós nos protegemos, nos escondemos, ficamos longe do cuidado de Deus e do cuidado dos outros. Uma atitude prática é ouvir a voz de Deus dizendo: sai da caverna. Já viu pessoas que entram nessa crise de emocional, espiritual, depressão, tristeza, desânimo, e some de todo mundo e não aceita ninguém se aproximar? Claro que a gente tem que ter sensibilidade, claro que a gente tem que entender a situação das pessoas, mas talvez a atitude mais honesta que você deve tomar é dizer o seguinte: mesmo que seja difícil, eu estou com vontade de ficar só nessa cama, só trancado nesse quarto, não ver ninguém, não ouvir ninguém. Você precisa se deixar o isolamento, se dar o direito de sair da caverna, para que você possa ser cuidado por Deus. Às vezes Deus vai usar um anjo, e o anjo não precisa ser só aquele anjo sobrenatural, não. Alguém que Deus vai colocar no seu caminho para te ajudar. Mas para que isso aconteça, você precisa ouvir a voz e sair da caverna, pelo menos. E a Bíblia diz que Elias saiu da caverna. Como é que Deus se manifestou no Horebe? O Horebe é um monte especial, Moisés, né? Deus falou com Moisés no Horebe, etc. Não vamos entrar na questão do monte. Mas o que aconteceu em Horebe? A Bíblia diz que Deus mandou um terremoto, um vento primeiro. Depois mandou um terremoto e depois fogo. Você sabe o que tem em comum entre os três? É que depois dos três tem a seguinte frase: Deus não estava ali. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Depois uma brisa suave, e o que o texto diz? Deus estava ali naquela brisa. Espera aí. Eu sei que já tem uma tendência de alguns aqui de falar assim: Deus não se manifesta no barulho, no espetáculo, no vento, no terremoto. Calma. Porque você viu Deus se manifestar no fogo, lá no Monte Carmelo. Certo? Então Deus pode falar através do fogo, sim, derramando fogo do céu. Vento lá no Monte Sinai. Ele fala. Mas só que Deus, Ele não é aquele Deus que só age de uma maneira. E também outra coisa, às vezes quando você está na caverna, passando por um momento difícil na sua vida, o que você precisa é da voz mansa e suave de Deus cochichando no seu ouvido. Por isso ele não estava no terremoto, no vento, no fogo, mas ele estava na brisa suave. Eu sei que tem muita gente que tem facilidade de se emocionar e se sentir abençoado no espetáculo. Eu ouço tudo, tento ser sensível a tudo, mas eu fico muito triste quando pessoas pensam assim: abençoado é aquele evento que teve muito barulho, muita luz, muito movimento, muito grito, muito choro, não é? Som muito alto.
Tem momento em que isso tem seu valor para alegrar o coração, para te motivar, te fazer dançar, pular. Eu fico feliz com aqueles adolescentes quando eles estão aqui cantando alegremente, extravasando na presença de Deus. Não tem nada de errado nisso. Mas nós não podemos padronizar, porque o nosso Deus é o Deus criativo e Ele age de maneiras diferentes. E às vezes Ele pode falar no fogo, Ele pode falar no vento, Ele pode falar através da tempestade, pode falar através de qualquer coisa, mas Deus fala baixinho no seu ouvido. Brisa suave. Que facilidade! Por isso, Deus sabe que o corpo cansado, para ouvir, ele tem que primeiro descansar. Coma, beba. Agora a voz mansa e delicada de Deus começa a conversar com Elias de maneira um pouco mais profunda. E nós vamos aprender com o verdadeiro descanso, o último ensino deste texto, terceiro ensino, nos leva a voltar a ouvir a voz de Deus de maneira correta. Olha o que Deus faz com Elias. Elias, 2 vezes ele pergunta a mesma coisa. O que você está fazendo aqui? Elias, nas 2 vezes, dá a mesma resposta. O que você achou de interessante nessa história? É que Deus não fala nada depois da resposta de Elias. Não fala nada de especial, de diferente. Parece que ele ignora a resposta. Na primeira vez que ele pergunta, Elias fala, eu estou sozinho, todo mundo abandonou, e só sobrou eu, e etc. Deus não fala nada. Na segunda vez acontece a mesma coisa, e Deus não fala nada. Sabe o que Deus faz? Ele diz assim, Elias, eu tenho uma missão para você. Você vai ungir Azael, vai ungir Jeú e vai ungir Eliseu para te substituir. Um rei para a Síria, um rei para Israel e um profeta para te substituir. Isso é fantástico. A lição que isso ensina é uma lição maravilhosa. Porque Deus, quando diz assim, Elias, o que você faz aqui? E não fala nada, não é porque Deus precisava de informação. Será o que está acontecendo com Elias? Eu vou pedir para me explicar. Você acha que Deus não sabia? Vocês, na sua mente, arriscou a entender por que Deus fez a pergunta? Deus fez a pergunta para gerar na vida de Elias a oportunidade dele pôr para fora o que estava dentro no coração dele. Vomitar o que estava machucando ele por dentro. Ele desabafa diante de Deus. Eu estou sozinho. Todo mundo te abandonou. E eu estou achando muito injusto essa situação. Deus pergunta para que Elias coloque para fora o sentimento que estava amargando, ferindo, machucando ele por dentro. Você não acha isso fantástico? Deus é aquele Deus que nos permite falar o que está passando no coração da gente. Deus é aquele Deus que não nos condena por sermos francos diante da dor que está nos consumindo. Deus é aquele Deus que permite que você diz, Senhor, eu não estou entendendo nada, Senhor, a minha fé está fraca, Senhor, eu estou aqui muito triste com essa situação que está me cercando, Senhor, eu não sei, eu estou num beco sem saída, eu não sei o que fazer, eu estou detonado, eu estou preferindo morrer, se o Senhor tirar minha vida é melhor do que eu seguir nessa situação que eu estou enfrentando. Aí você pensa assim, eu vou me reter, vou segurar, porque se eu falar isso eu vou ofender a Deus. E não é. Deus pergunta para Elias apenas para dar para ele a oportunidade de dizer, Elias, pode falar. Não é novidade para mim não, mas desabafa. Abre seu coração. E Elias então conta tudo. Mas Elias ao desabafar, ao falar tudo o que está passando na sua vida, quando Deus dá a oportunidade para ele se expressar, depois Deus corrige. Porque quando ele diz assim, só eu fiquei, não é verdade. O verso 18 diz que tinha 7.000 que não se dobraram a Baal. Você lembra do texto? Ele não estava sozinho. Mas o que eu disse lá atrás? Que quando você está com o coração fechado, quando você está exausto, quando você está cansado, quando você está esgotado, quando você está no limite,
você perde a percepção, você perde a visão. Por isso, distorce tudo. A opinião de alguém que está com a vida totalmente comprometida na área emocional, na área espiritual, é difícil, porque é uma opinião totalmente influenciada pela dor que a pessoa está enfrentando. Por isso que a restauração torna-se fundamental, porque o verdadeiro descanso só vai acontecer quando eu conseguir ouvir a voz de Deus sem ruídos. Ouvir a voz de Deus assim como ela se manifesta. O esgotamento distorce a visão. Pessoas cansadas enxergam a realidade com as lentes da desesperança. Deus mostra que existe uma realidade muito maior do que a que a gente está tentando enxergar. Aquela coisa que eu falei, ninguém me entende, ninguém me ajuda, tudo só depende de mim, estou fazendo tudo sozinho, estou num beco sem saída. Isso tudo é fruto de uma visão de alguém que está com a vida totalmente comprometida. Queria concluir dizendo o seguinte: há fases na vida em que nós esperamos que Deus fale conosco. E talvez Deus está falando com você hoje. Ah, não, ele vai falar comigo se eu for para um congresso lá em Águas de Lindóia. Ele vai falar comigo se eu for para um evento lá não sei aonde. Ele vai falar comigo se eu... Não, ele quer falar com você hoje, agora. Saia da caverna, ouça o chamado dele, usando o seu nome, dizendo: por que você está aí? O que está acontecendo com você? E quando ele te perguntar, seja honesto. Sabe por quê? Porque depois que Deus cura o coração, ele devolve a missão. Primeiro, Deus quer ouvir o seu coração, quer curar o seu coração. E depois ele quer devolver para você a missão. Depois que Elias é tratado, Deus então diz: Elias, a sua missão não acabou. Vai ungir. E é interessante, né? Ele não trata do assunto anterior, ele não volta atrás, ele não fica martelando o problema. Na hora que ele precisava comer, ele comeu. Na hora que precisava dormir, ele dormiu. Nós, seres humanos, teríamos puxado o assunto. Agora, vamos fazer uma conversa séria aqui, Elias. Você disse que desejava a morte. Por quê? Cadê sua fé? Mas Deus não faz nada disso. Ele cura Elias apenas devolvendo para ele a missão dele. Elias, sua tarefa não acabou. Eu tenho 3 missões para você cumprir. Ungir Azael, ungir Jeú e ungir um profeta. 3 missões. O seu ministério não chegou ao fim. Eu gostaria de, nesta noite, terminando este mês, levá-lo a refletir sobre a sua vida pessoal. Você precisa orar mais. Sem dúvida, eu preciso orar mais. Você precisa ler mais a palavra de Deus. Sem dúvida, ela nos alimenta. Mas o que nós tentamos ensinar no mês de julho para você, como igreja, é que nada substitui a necessidade de você descansar. Descansar espiritualmente falando em Deus, nas mãos de Deus, lembrando que Ele tem você nas mãos dele e que você está seguro, independente do que você sente. Descansar emocionalmente nas mãos de Deus. E lembrar que Deus cuida de você quando você se alimenta direito. Deus cuida de você quando você dorme bem. Deus cuida de você quando você permite que as suas fragilidades sejam tratadas da maneira correta. Deus está cuidando de você. Qual é a mensagem que Deus quer que você leve no seu coração nesse final de mês? Descanso.
Você pode ir a Jesus, ele está dizendo assim: vinde a mim e eu te aliviarei. Paulo está dizendo: deixa a paz de Deus guardar o seu coração. E agora o profeta Elias nos ensina que Deus não te abandona na hora do esgotamento. Deus não te abandona nos seus limites. Ele está aí pronto para devolver a sua missão, curar seu coração. Amém? Feche seus olhos. Eu gostaria que você orasse ao Senhor. Sabe por quê? Porque apesar da mensagem ser a mesma, ela tem diferentes aplicações de acordo com a sua necessidade. Então, de acordo com essa necessidade, pergunte o que Deus falou ao seu coração hoje. De acordo com o que você está atravessando, passando, o que a palavra de Deus quer te ensinar hoje? Então ore por você, considerando o que você está vivendo. Talvez você esteja numa situação tão grave quanto a de Elias, desejando a própria morte. Não tem saída, eu prefiro morrer. Talvez não seja tão grave assim, mas você está desistindo da missão, está cansado de coisas que você tentou resolver e não conseguiu. Meu irmão, minha irmã, não sei o que está acontecendo, mas Deus tem cura para o seu coração. Deus quer devolver para você a sua missão. Deus quer que você saia daqui hoje restaurado em nome de Jesus. Então ore ao Senhor. Deixe o Senhor falar no seu coração e mente, talvez no silêncio da sua oração. Ao invés de você falar, você vai escutar o que Deus tem para te dizer. Vou deixar você ir por 1 minuto orando ao Senhor. Quero fazer uma oração ao Senhor. Se você fez alguma oração assim bem pessoal e também especial ao Senhor, em alguma área, algum item, alguma situação da sua vida, que você entendeu que Deus falou ao seu coração, que o Espírito Santo falou com você, queria que você orasse comigo, ficando em pé aí no lugar onde você está, e eu vou orar e você vai orar, e nós vamos deixar Deus tratar o nosso corpo, tratar a nossa mente, tratar o nosso coração, nos tratar por completo. Senhor Deus, muito obrigado porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa. Porque a Tua palavra é palavra do Senhor para nós. Muito obrigado. Muitas vezes a gente quer resolver do nosso jeito a situação, mas como é bom depender do Senhor e deixar o Senhor agir. E como é bom saber que o Senhor é aquele Deus Pai, que quando estamos com fome nos alimenta, quando estamos com sede nos dessedenta com a água que hidrata, reidrata, quando estamos cansados nos permite dormir. Mas é o Deus que cura as feridas do coração e devolve para nós o sentido da vida. O Senhor é o Deus que devolve para nós a missão. Ó Deus, que nós encontremos no Senhor a nossa missão. Obrigado porque a Tua palavra sempre fala. Obrigado porque a Tua palavra é sempre viva.
Obrigado porque a tua palavra é poderosa para fazer muito mais do que imaginamos. Eu não sei, talvez as situações sejam tão distintas uns dos outros aqui, mas provavelmente entre nós tem alguém vivendo uma situação talvez tão grave quanto a de Elias. Que hoje seja uma noite de restauração em nome de Jesus. Seja noite de cura, seja noite de libertação. Opera, Pai. Ó Deus, essa mensagem não foi preparada pensando em alguém especificamente, mas como é importante saber que o Teu Espírito direciona, como é importante perceber que o Senhor é aquele Deus que fala em toda e qualquer situação. Muito obrigado. Estamos prontos para ouvir a Tua voz agora, sem nenhuma distorção. Ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Nós oramos, ó Pai, entregando tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.